Você já refletiu sobre a possibilidade de que aquilo em que você sempre acreditou pode não ser exatamente como te ensinaram? Que por trás de uma das datas mais reverenciadas do cristianismo, a Semana Santa, pode haver origens que não nasceram do Calvário, mas sim de acordos humanos, interesses históricos e tradições misturadas. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e curta esse vídeo para nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas. Muita gente vive uma fé herdada, mas nunca investigada. Repetem palavras, gestos e cerimônias sem entender de fato o que estão celebrando. Mas quando a luz da palavra de Deus penetra as sombras da religiosidade, a verdade começa a libertar, a despertar. E o Espírito Santo passa a restaurar o que havia sido coberto por séculos de tradição. Nesta mensagem, vamos juntos desvendar o que está por trás daquilo que muitos consideram sagrado, não para condenar, mas para redescobrir o Evangelho puro, que transforma corações. É doloroso quando a fé se reduz a um hábito, uma sequência de práticas automáticas, sem consciência nem vida. Quantas vezes ao longo da história, pessoas sinceras buscaram a Deus, mas o fizeram da maneira errada, não por maldade, mas por falta de revelação. E quantas vezes nós mesmos seguimos celebrações, rituais, datas, sem nos perguntar de onde surgiram, ou se realmente refletem a essência da mensagem de Cristo. Quando a tradição ocupa o lugar da revelação, a alma adormece. O coração que deveria queimar por Jesus se torna morno, acostumado, sem paixão. O profeta Isaías já havia falado com clareza: este povo se aproxima de mim com palavras, mas o coração está distante. Não são as aparências que tocam a Deus, nem roupas, nem cânticos, nem cerimônias. O que ele busca é um coração entregue, disposto a ser moldado por sua voz. O maior problema do nosso tempo talvez seja esse: vivemos um cristianismo herdado, mas não revelado. Recebemos símbolos, dogmas, tradições, mas nunca paramos para perguntar com sinceridade: Senhor, isso vem de ti? A Semana Santa, como hoje é conhecida, está repleta de rituais emocionantes, tradições tocantes, celebrações que enchem templos e ruas. Mas quantos realmente já investigaram as raízes dessas práticas? Quantos já abriram as Escrituras para conferir se o que é celebrado tem base bíblica, ou se foram costumes incorporados ao longo dos séculos? É duro admitir, mas muitas das expressões religiosas ligadas a essa semana não surgiram aos pés da cruz, foram moldadas por decisões humanas, costumes seculares, em alguns casos, influências que nada têm a ver com o Evangelho de Cristo. Jesus jamais chamou seus discípulos para uma religião baseada em aparência. Ele não instituiu uma fé construída sobre datas festivas, encenações ou símbolos visuais. Seu convite sempre foi ao arrependimento, à entrega do coração, à cruz diária. Quando a fé se transforma em performance, ela perde sua essência. Quando a cruz é encenada, mas não vivida, o Evangelho se torna apenas um cenário bonito, mas vazio de poder. Então precisamos perguntar: o que hoje chamamos de sagrado, de fato reflete o coração de Deus? Ou estamos apenas repetindo, ano após ano, algo que foi moldado por tradição e não por revelação? Buscar essas respostas exige coragem. A verdade confronta estruturas, desafia costumes, derruba certezas. Mas ela também cura, transforma e liberta. Jesus, quando esteve entre os religiosos de sua época, não teve medo de denunciar tradições humanas que sufocavam a verdade. Ele disse: vocês anulam a palavra de Deus por causa das tradições que criaram. Marcos 7:13. Ele não condenava o zelo, mas sim a cegueira. Não criticava o desejo de agradar a Deus, mas sim o afastamento das Escrituras. Essa mesma voz ainda ecoa hoje, nos chamando de volta ao Evangelho simples, ao poder da cruz, à verdade que não precisa de enfeites. Questionar o que fazemos não é rebeldia, é reverência. A palavra nos mostra, em Atos 17, que os bereanos eram considerados nobres porque conferiam nas Escrituras tudo o que ouviam, até mesmo de Paulo. Se nem o apóstolo Paulo foi isento de ser confrontado com a Bíblia, por que aceitaríamos tradições sem esse mesmo crivo? A fé verdadeira não teme a investigação, porque a verdade resiste ao fogo. Talvez você tenha vivido a vida inteira participando da Semana Santa, emocionado com as imagens, os símbolos, as encenações.
Mas talvez nunca ninguém tenha te mostrado de onde tudo isso veio. Talvez você ame sinceramente a Jesus, mas nunca teve a oportunidade de enxergar além das tradições. Não se culpe por isso. Muitos estão no mesmo lugar. O que importa agora é o que você fará com essa nova oportunidade. Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Não é apenas uma frase bonita, é uma promessa. Uma libertação real, para quem busca com sinceridade. A verdade do Evangelho não precisa de cenários. Ela é poderosa por si só. A cruz é suficiente. O sangue de Jesus é eficaz. A ressurreição é uma realidade, e a graça é simples, mas escandalosamente poderosa. Por isso surgiram tantas tradições, porque o homem, em sua natureza, muitas vezes não suporta a simplicidade do Evangelho. Essa mensagem não é um ataque a ninguém. É um chamado. Um lembrete de que, por mais bela que seja uma tradição, ela nunca deve substituir a verdade. A cruz não é teatro, é sacrifício. O túmulo vazio não é um enredo, é a vitória da vida sobre a morte. E o Cristo ressurreto não é um símbolo, é uma presença viva que transforma até hoje. Seguir a verdade pode custar a aprovação das multidões, o conforto das tradições e a segurança do conhecido. Mas vale a pena. Porque quem ama a verdade, caminha com Cristo, e não com as convenções. Escolhe a cruz, não o palco. Ouve o Espírito, mesmo quando sua voz caminha contra o fluxo. É por esse caminho, estreito, mas cheio de vida, que começamos agora. Não com julgamento, mas com revelação. Porque há uma liberdade que só vem quando largamos o que é humano e abraçamos, de todo o coração, o que é divino. Houve um momento na história do cristianismo em que a fé pura, viva e cheia da presença de Deus começou a se misturar com interesses políticos, estruturas humanas e o peso dos impérios. Quando Roma tocou o que era sagrado, o Evangelho passou de uma mensagem vivida para um sistema institucional. O nome de Cristo ainda era pregado, mas a essência do discipulado começou a se diluir. O que antes era fé, agora também era poder. O que antes era adoração, passou a ser cerimônia moldada por conveniências. O imperador Constantino teve um papel central nessa mudança. Um homem de grande influência política que, ao declarar sua conversão ao cristianismo, abriu caminho para que a fé perseguida se tornasse a religião oficial do império. Mas uma fé abraçada por um sistema que não passou pela cruz corre o risco de ser usada como ferramenta de dominação, não de salvação. Foi isso que começou a acontecer. Rituais pagãos foram absorvidos, festas de deuses antigos receberam nomes cristãos, datas de cultos solares viraram celebrações religiosas. Símbolos como ovos, coelhos e ramos foram mantidos com significados novos, mas raízes antigas. Até a liturgia ganhou traços teatrais, com vestes, incensos, cargos, regras, elementos mais próximos dos templos romanos do que das igrejas descritas em Atos. Essa transição não aconteceu de repente. Veio como uma névoa. Aos poucos, a autoridade da palavra foi sendo trocada pela autoridade de concílios. A ceia simples deu lugar a cerimônias cheias de regras. A graça passou a dividir espaço com méritos humanos e penitências. Paulo alertou sobre isso em sua carta aos Gálatas: "Estou admirado que vocês estejam abandonando tão rápido aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que, na verdade, não é outro." Gálatas 1:6-9. A Semana Santa, no formato que conhecemos hoje, nasceu nesse ambiente de transição. O que era uma lembrança viva dos últimos dias de Jesus foi aos poucos preenchido por símbolos e tradições que não vieram da cruz, mas da adaptação cultural e da institucionalização da fé. Assim como os israelitas diante do bezerro de ouro, que criaram algo para tocar, ver, controlar, muitos, ao longo dos séculos, moldaram imagens e rituais para sentir segurança, mas esqueceram da obediência. Hoje, o convite continua ecoando: volte para a cruz, volte para a verdade. Não aceite menos do que o evangelho verdadeiro, aquele que não se adapta à cultura, mas transforma o coração. Misturar a fé verdadeira com práticas contrárias à vontade de Deus sempre trouxe confusão. Quando o sagrado é misturado ao profano, o resultado não é bênção, mas dor, disciplina e perda. Foi assim no passado, e continua sendo.
Quando a mensagem do Evangelho foi fundida aos símbolos e costumes de Roma, uma mistura espiritual se formou. As pessoas passaram a colocar sua confiança mais em cerimônias do que em arrependimento genuíno, mais em imagens do que em relacionamento com Deus, mais em tradições do que na presença viva do Espírito. Com o tempo, essa confusão se espalhou como uma névoa, e milhões passaram a celebrar o nome de Cristo sem, de fato, conhecê-lo. É um fato, muitos se emocionam com as encenações da Semana Santa, mas nunca experimentaram a transformação de uma vida entregue ao Senhor. Há quem chore diante das procissões, mas nunca se curvou, de verdade, diante da cruz com um coração quebrantado. Não devemos olhar para esse processo histórico com desprezo ou arrogância espiritual. O objetivo não é julgar o passado, mas discernir o presente. E a pergunta que precisa ecoar dentro de nós é: nossa fé está baseada na verdade revelada nas Escrituras? Ou estamos apenas repetindo tradições que herdamos sem nunca tê-las examinado à luz da palavra? Estamos realmente seguindo Cristo ressurreto ou apenas participando de eventos religiosos que se parecem com fé, mas nos afastam da essência do Evangelho? Existe um chamado urgente quando hoje, nos chamando de volta ao fundamento. E esse fundamento não é um sistema, nem um calendário litúrgico. O verdadeiro alicerce é Cristo crucificado e vivo. Cada vez que tentamos moldar o Evangelho para que ele se encaixe no gosto do mundo, perdemos sua força. Cada vez que o sistema religioso dita a maneira como adoramos, colocamos Roma novamente no altar, um altar que pertence exclusivamente a Deus. Mas ainda há esperança, porque o Senhor continua falando, restaurando, purificando. Ele está chamando o seu povo a discernir. Sua palavra é luz que revela o que estava escondido, é espada que separa o que é carnal do que é espiritual. Quando nos deixamos guiar pela palavra, mesmo que isso nos tire da zona de conforto, experimentamos o que é realmente caminhar com Cristo, e não com estruturas humanas. Porque só há liberdade verdadeira quando renunciamos ao controle dos homens e nos submetemos à voz do Espírito. Há algo profundamente sagrado no sofrimento de Jesus, algo que nenhuma encenação humana pode representar com fidelidade. Nenhuma peça, por mais elaborada, é capaz de traduzir o peso dos pecados do mundo sendo colocados sobre um homem inocente. Nenhuma dramaturgia capta o grito do Filho de Deus: meu Deus, por que me abandonaste? E, no entanto, com o passar dos séculos, o que era dor se tornou espetáculo. O que era redenção passou a ser performance. A cruz de Cristo se tornou o centro do Evangelho porque foi ali que justiça e misericórdia se encontraram. Foi naquele madeiro que o preço foi pago, o véu foi rasgado e a salvação se tornou possível. Mas quando essa cruz vira palco, e a agonia do Salvador se transforma em entretenimento, algo precioso se perde. Aquilo que deveria nos confrontar, passa a nos distrair. Aquilo que era para nos quebrantar, apenas nos emociona. Nos primeiros séculos, os cristãos não precisavam de dramatizações para entender o que significava a paixão de Cristo, eles viviam isso. Eram perseguidos, mortos, crucificados, queimados. Conheciam o custo da cruz porque carregavam a sua. Mas conforme a igreja se institucionalizou e a chama foi se apagando, sentiu-se a necessidade de tornar visível aquilo que já não era vivido. Assim surgiram as representações da paixão, as dramatizações da Via Crucis, os rituais simbólicos, que talvez tenham nascido com boa intenção, mas que muitas vezes substituíram o quebrantamento genuíno por encenações religiosas. É preciso sabedoria e discernimento para entender o que está em jogo. Não se trata de criticar toda forma de expressão artística, mas de perguntar: o coração daquilo que fazemos ainda pulsa por Cristo? A cruz não é peça de teatro, é entrega, dor, renúncia, sangue, clamor. Um amor escandaloso que se deu até o fim. Lembra da mulher pecadora, em Lucas 7, que ungiu os pés de Jesus com perfume. Ela não organizou um espetáculo. Ela não fez discurso, não montou o palco, não chamou atenção para si. Ela apenas entrou, chorou, se quebrou, e ofereceu seu arrependimento. Suas lágrimas foram sua oração. Seu perfume foi sua entrega. Sem música, sem luzes, sem holofotes. Só um coração despedaçado diante de um Deus que perdoa. E o que Jesus disse dela? Em todo lugar onde este evangelho for anunciado, será lembrado o que ela fez,
Não foi uma performance que tocou o coração de Jesus, foi a sinceridade da alma. E hoje? Quantos vivem uma fé formada por rituais, mas sem transformação? Quantos se emocionam com o Cristo dos palcos, mas não conhecem o Cristo da cruz? A encenação pode provocar lágrimas, mas não salva. Pode gerar comoção, mas não cura. Pode tocar os sentimentos, mas não transforma o espírito. A fé não nasce do espetáculo. A fé nasce do ouvir a palavra de Deus. Foi por isso que Paulo escreveu aos Coríntios que decidiu não saber nada entre eles, senão Jesus Cristo e este, crucificado. Ele não falou do Cristo glorificado, entronizado, embora ele seja tudo isso. Mas escolheu falar do crucificado, porque é na cruz que o coração é confrontado. Ali vemos nosso pecado, nossa falência, e o amor escandaloso que nos salva mesmo sem merecermos. Quando a cruz vira espetáculo, a alma se acostuma com ela. E o que deveria nos abalar, já não nos toca. O que deveria nos humilhar, já não nos comove. A cruz se torna comum. E esse é o maior risco, perder o temor diante do que é santo. Quando perdemos o temor, a fé se torna superficial. E onde a fé é rasa, o pecado volta a governar. O Evangelho não foi feito para ser apresentado, foi feito para ser vivido. A cruz não exige espectadores, ela chama discípulos. É hora de voltarmos a olhar para ela como ela realmente é, sem filtros, sem adornos, sem efeitos. A cruz é dura, crua, incômoda, mas é nela que Deus se entregou por nós. É nela que o inocente foi rejeitado, para que os rejeitados fossem recebidos. Esse é o escândalo da graça, não pode ser dramatizado. Só pode ser vivido. Só pode ser recebido com um coração nu diante de Deus. Talvez muitos corações estejam frios hoje por isso. Trocamos a transformação pelo teatro, o arrependimento pela emoção, a comunhão pela performance. Mas ainda há tempo de voltar. Ainda é possível rasgar o coração, e não só as vestes, como disse o profeta Joel. Ainda dá tempo de cair aos pés de Jesus e dizer: não vim representar, vim me render. E é nessa entrega que a cruz ganha vida em nós. Quando deixamos de ser público e nos tornamos participantes. Quando paramos de aplaudir e começamos a nos entregar. Porque no final, a cruz não foi feita para ser assistida, foi feita para ser carregada. Ela nos lembra que não há espetáculo no Evangelho. Há sangue. Há dor. Há amor. Há redenção. E tudo isso clama por uma resposta sincera, vinda do mais profundo da alma. Esse é o clamor que o Espírito Santo ainda faz ecoar hoje. Quando o coração deseja a verdade, ele não se contenta com tradições ou práticas repetidas mecanicamente. Ele busca luz. Busca direção. Busca a voz de Deus nas Escrituras. E é isso que mais precisamos quando falamos da Semana Santa, um retorno verdadeiro à palavra. Porque muitos celebram, se emocionam, participam, mas poucos param para perguntar: onde está tudo isso na Bíblia? A resposta, para muitos, pode ser desconfortável. Onde colocamos barulho, a Bíblia guarda silêncio. Onde fizemos estruturas complexas, os evangelhos mostram simplicidade. Eles narram com clareza os últimos dias de Jesus, a entrada em Jerusalém, a última ceia, o Getsemane, a cruz, a ressurreição. Mas em nenhum lugar vemos imposições litúrgicas ou mandamentos de celebrações anuais. Os apóstolos nunca construíram calendários religiosos. Eles pregaram um Cristo vivo. Chamaram as pessoas a viverem a cruz no cotidiano, não a dramatizá-la uma vez por ano. A única celebração instituída por Jesus foi a ceia, não como espetáculo, mas como um lembrete íntimo: fazei isto em memória de mim. Sem data fixa, sem fórmula rígida, sem palco. E mesmo assim, criamos rituais ao redor de tudo que deveria ser simples. Essa distância entre o que a Bíblia ensina e o que praticamos é o que torna necessária uma reflexão. Não para destruir o que existe, mas para restaurar o que é verdadeiro. Não é sobre rejeitar tudo que foi construído, mas sobre lembrar que, quando o formato ocupa o lugar do fundamento, perdemos a essência. E o fundamento é Cristo. Sempre foi. Sempre será.
A cruz e a ressurreição jamais foram acontecimentos que poderiam ser aprisionados a uma data no calendário. São expressões permanentes do amor divino, cujos efeitos se renovam a cada amanhecer na vida de quem caminha com Jesus. O relato dos discípulos na estrada de Emaús nos revela essa verdade com profundidade. Mesmo andando ao lado do Cristo ressurreto, eles não o identificaram. Tinham visto tudo, conheciam as promessas, ouviram que ele havia ressuscitado, mas seus olhos estavam fechados, não no sentido físico, mas espiritual. Eles conversavam sobre os acontecimentos, mas careciam de discernimento. É isso que acontece quando transformamos a fé cristã em uma sequência de tradições. Falamos de Jesus, mas não o percebemos. Narramos sua história, mas não experimentamos sua presença. Declaramos sua vitória, mas não vivemos os frutos que ela proporciona. Foi apenas quando Cristo lhes explicou as Escrituras e partiu o pão que seus olhos se abriram. E então disseram: nosso coração não se inflamava enquanto ele falava conosco pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Lucas 24h32. O coração que se aquece é o que recebe a palavra com fé, que se entrega à verdade mesmo quando ela nos desafia. Cristo não quer ser lembrado uma vez por ano, mas seguido todos os dias. A fragilidade de uma fé fundamentada em rituais é que ela traz a sensação de dever cumprido, mas sem gerar mudança real. Participar da Semana Santa, fazer parte de procissões, assistir a dramatizações ou jejuar por costume não tem valor se o interior continua o mesmo. O poder da ressurreição não se revela em atos simbólicos, mas em frutos visíveis. E esses frutos nascem da intimidade com Jesus, não de eventos religiosos. Foi por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, não enfatizou celebrações religiosas, mas uma vida renovada. Pois aquele que ressuscitou com Cristo não vive mais para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por ele. O silêncio das Escrituras sobre diversos elementos que hoje são centrais na Semana Santa deveria nos levar a refletir. Quanto mais precisamos adicionar para sentir algo, mais estamos nos afastando da essência. A presença de Deus não requer adereços. O Espírito Santo não precisa de cenários. A palavra não depende de artifícios humanos para cumprir seu propósito. Ela é viva, eficaz, e penetra o mais profundo do ser. Ela transforma, revela e conduz ao Salvador. Não há problema em manter tradições, mas é perigoso quando elas tomam o lugar da verdade. Quando o ritual é mais valorizado que a palavra. Quando a emoção substitui o arrependimento. Quando o evento ocupa o espaço do encontro. Por isso, precisamos escutar o Espírito e perguntar: o que ele espera de nós? Ele deseja um retorno à cruz. Uma vida rendida. Uma fé que não depende de datas, mas de obediência. Uma adoração que não aguarda uma ocasião especial, mas vive cada dia como celebração do Cristo vivo. A força da ressurreição não está numa data, mas numa vida transformada. Ela não se expressa em apresentações ou músicas, mas no perdão liberado, no pecado deixado para trás, na reconciliação alcançada. Ela se manifesta na casa restaurada, nos lábios que oram, nos olhos que se enchem de arrependimento. É isso que o mundo precisa ver, não mais religiosidade, mas pessoas como os discípulos de Emaús, com corações ardentes, olhos abertos e passos ligeiros para anunciar: ele está vivo. Essa é a verdade de um Cristo que está vivo. Ele fala quando todos se calam. Ele se revela quando a religiosidade falha. Ele permanece firme mesmo quando tudo ao nosso redor desmorona. E aqueles que o recebem deixam para trás a antiga maneira de viver. Eles passam a caminhar sob uma nova perspectiva, guiados não por impulsos, mas pela direção do Espírito. Já não reagem com rancor, mas com misericórdia. Suas escolhas não são mais movidas pelo ego, mas por um coração voltado ao serviço. Porque onde há ressurreição, há mudança real. Há frutos, há santificação, há perdão e restauração. Talvez você tenha vivido a fé como uma lembrança bonita, mas distante. Algo que emociona, mas parece impossível de praticar. Talvez você tenha se acostumado a ouvir sobre a ressurreição sem jamais sentir esse poder operando dentro de você. Mas hoje, o convite é diferente, não apenas conhecer a história, mas vivê-la. Não apenas crer de longe, mas se achegar, tocar, clamar e se entregar.
O mesmo Cristo que apareceu a Tomé está diante do seu coração, chamando. Ele não deseja que você apenas comemore um acontecimento. Ele quer que você experimente a vida, e essa vida não exige perfeição, mas entrega. Não é necessário saber tudo, mas desejar conhecê-lo. Não é preciso se apresentar limpo, mas ter a coragem de se apresentar para ser transformado. Ele é o Deus das novas chances, o Deus dos começos, o Deus da vida que não termina na cruz, mas que ressurge com poder dentro daqueles que se rendem ao seu amor. Essa é a essência da nossa fé, não um ritual, nem uma data marcada, mas uma vida inteira como resposta ao milagre da ressurreição. Cristo vive, e porque Ele vive, também podemos viver. Não mais da mesma forma, mas como aqueles que foram tocados e renovados. Aqueles que agora trilham um novo caminho. Existe um chamado vindo do céu para todos que ainda vivem entre rituais vazios e práticas sem transformação. Esse apelo não é para uma mudança superficial, nem para seguir tradições com mais rigor. É um convite para voltar ao propósito original da fé, o sangue do Cordeiro que nos livra da escravidão do pecado, nos salva da morte e nos conduz da escuridão para a graça. A verdadeira Páscoa não é só memória histórica, mas uma experiência viva de redenção. Uma vida não marcada por costumes religiosos, mas selada pelo Espírito Santo. Na primeira Páscoa, durante uma noite de juízo e libertação, o povo hebreu escravizado no Egito foi orientado por Deus, através de Moisés, a sacrificar um cordeiro perfeito e usar seu sangue para marcar as portas de suas casas. E o Senhor disse: quando eu enxergar o sangue, passarei adiante. Êxodo 12:13. Naquela noite, não importavam o status social, os sofrimentos ou as experiências do passado, o que importava era a presença do sangue. Onde havia sangue, havia livramento, proteção e promessa: vocês sairão da escravidão. Esse é o poder da Páscoa real, o sangue que liberta, hoje, não o sangue de um animal, mas do próprio Filho de Deus, puro e perfeito, Jesus. Ele é o cumprimento do que foi profetizado naquela noite no Egito. Ele não apenas cobre os pecados, ele os remove completamente. Não apenas nos livra de males temporários, mas da condenação eterna. Ele não apenas aponta o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Hoje, ele ainda chama: escolham hoje a quem irão servir. Josué 24:15. Muitos têm celebrado a Páscoa com beleza exterior, com tradições impressionantes. Mas isso não toca a alma. Muitos se emocionam, mas não se arrependem. Sentem a história, mas não se voltam para o autor. Essa mensagem precisa ser um alerta amoroso, um grito de compaixão: não há vida fora do sangue do Cordeiro. Não há salvação sem a cruz. Não há liberdade sem rendição. A Páscoa genuína não se lembra com ovos de chocolate e decorações, mas com um coração quebrantado diante do Cristo que venceu a morte para dar vida. O Evangelho é simples, mas profundo. E é justamente essa simplicidade que o torna tão transformador. João Batista, ao ver Jesus, exclamou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ele não disse que Jesus explicava o pecado, nem que o tolerava, ele o tirava. Porque a graça não nos acomoda no erro, ela nos convida à cruz. A nova vida começa com o sangue que ainda hoje fala, salva e transforma. Nenhuma tradição pode substituir essa experiência. Nenhum calendário pode carregar o peso da redenção. Nenhum rito vale mais do que um coração arrependido. É o sangue que muda tudo. Ele clama por misericórdia. Ele cobre aquilo que o inimigo tenta expor. Ele sela a nova aliança. Então, a pergunta não é como celebramos a Semana Santa, mas: o sangue do Cordeiro está sobre a nossa vida? Muitos conhecem Jesus de nome, mas não conhecem o poder do seu sangue. Sabem da história, mas nunca se renderam ao Senhor dela. Hoje, o Espírito Santo está chamando os que têm ouvidos sensíveis, não para mais uma cerimônia, mas para uma decisão real. Não para uma lembrança, mas para uma entrega. A cruz não é ornamento, é altar. E quem olha para ela com fé encontra o começo de uma nova história. É preciso coragem para deixar tradições que nos confortam e se abrigar na cruz que nos transforma. É preciso humildade para admitir que fomos religiosos, mas não íntimos, que conhecíamos os cânticos, mas não o Cordeiro,
que participamos de celebrações, mas não deixamos o sangue nos tocar. Mas quando essa verdade nos encontra, o céu se abre. Quando deixamos de fugir da luz, a graça nos cobre. Quando escolhemos servir ao Senhor não apenas com palavras, mas com a vida, a Páscoa acontece, não uma vez ao ano, mas todos os dias. Esse é o chamado, deixar para trás o que é vazio, o que é apenas aparência, o que não tem poder de mudar. Voltar para o centro da fé, para o Cordeiro, para o altar, para a cruz. Porque não é um evento que nos salva, é o Evangelho. Não é a tradição que nos liberta, é a verdade. Não é a emoção que nos transforma, é o Espírito Santo. E que, ao ouvir essa mensagem, seu coração seja quebrantado, não por culpa, mas por entrega. Que você possa dizer como Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Como Tomé: meu Senhor e meu Deus. Como João Batista: eis o Cordeiro. E como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Porque, no fim, o que realmente importa não é como celebramos, mas como vivemos. Não é o quanto sabemos, mas o quanto nos rendemos. Não são os rituais que seguimos, mas se o sangue do Cordeiro está sobre nós. Onde há sangue, há libertação. Onde há cruz, há reconciliação. Onde há Cristo, há vida. Eis o Cordeiro de Deus, ele está aqui. Ele bate a porta. Ele chama. E o sangue que salvou Israel no Egito ainda hoje pode libertar você. Que você não apenas celebre a Páscoa, mas que a viva. Que ela não esteja marcada em uma data, mas em seu coração. Que, ao olhar para a cruz, você veja mais que um símbolo, veja o Salvador. Que o sangue de Jesus cubra sua casa, sua mente, sua alma. E que a verdadeira Páscoa comece hoje dentro de você. Que ela traga libertação, cura e paz. Que o Espírito Santo renove sua fé, e que Cristo, o ressuscitado, viva em você todos os dias. Que a Páscoa verdadeira se manifeste na sua vida com salvação, transformação e plenitude. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta e inscreva-se no canal para não perder as próximas mensagens de edificação.